Fala galera, estou aqui em Livingstone, na Zâmbia, e vou gravar um relato rápido dos 2 últimos dias. Estou totalmente aqui sem equipamento, sem tripé, sem iluminação, então estou segurando o celular na mão, então vai ter que ser rápido. Bom, saindo de Geta, ou Gueta, né, eu tive que andar 450 quilômetros para chegar em Kasane, que é na divisa, é uma divisa que tem 4 países ali, que é Botsuânia, Namíbia, Zimbábue e Zâmbia. Kasane é uma cidade bem turística, é onde tem o Chobe National Park, e foi uma viagem longa ali, 450 quilômetros praticamente andando o tempo todo. No caminho eu passei apenas por um baobá muito grande, eu parei para fazer algumas fotos e segui, parei numa cidade pequena ali para tomar um café da manhã rápido e vim para cá. No caminho para cá aconteceram 2 coisas, assim, 2 fatos, né? O primeiro é que eu vi elefantes cruzando a pista, assim, algo também, várias coisas aqui para mim é inacreditáveis, né? Então essa foi uma delas. Eu estava na rodovia, as rodovias aqui você pode andar, a maioria delas a 120 km por hora. Então eu estava bem rápido, de repente, a hora que eu olho lá na frente, 3 elefantes cruzando a pista. Cheguei próximos deles ali, parei e fiz algumas fotos, algumas filmagens e tal. E agora aqui no caminho para Kasane, na pista, alguns elefantes. E eu tô aqui fotografando, né? Aproveitando. É a primeira vez que eu estava vendo elefante aqui na África. Então, para mim, eu tive que parar, tá? E aí, só que passava vários carros como se fosse algo normal aqui para eles, né? Assim como no Brasil a gente vê alguns animais na pista, né? Vaca. Aqui os animais na pista são elefantes. Fotografei esses elefantes e continuei viagem até chegar em Kasane. Cheguei em Kasane por volta das 2h30, parei no posto para abastecer, comi rapidamente ali e eu tinha um contato de um cara aqui de Kasane que ele tinha alguns passeios, tal, algumas coisas ali no Chobe National Park, né? Então eu já tinha combinado com ele 2 passeios, um era de barco e outro era num carro, num veículo 4x4, aqueles abertos, né, de safari. E eu mandei mensagem para ele e ele falou: cara, dá para fazer um ainda hoje, às 3 horas sai um barco e tal. E aí eu peguei esse barco. Esse barco eu esqueci de um detalhe, tá? Quase chegando em Kasane aí, uns 100 km para chegar, eu vi alguns macacos atravessando a pista e parei para fotografar eles. E a hora que eu parei, era próximo de uma base militar. E eu fui fotografar esses macacos aí e um cara veio até mim, depois eu estava indo embora já, e perguntou o que eu estava fotografando ali, né? Falei que eram os macacos e tal. E o cara falou: putz, você está numa área restrita aí, e se você tirou foto do lugar você tem que apagar, tal. Eu falei: não tirei foto. Aí ele falou: pra gente mostrar transparência aí entre nós, você poderia me mostrar as fotos? Mostrei as fotos para ele, né? Não tinha nenhuma foto do lugar, dessa base militar. E segui viagem. Logo a hora que eu saí dessa base, por sorte, né, eu parei ali, apesar de ter tomado esse fuminho aí, mas logo que eu saí da base, como eu disse aquela hora, a gente pode andar aqui a 120 km por hora, até em pistas simples, tá? As pistas são bem retas, então é bem tranquilo. E normalmente a pista é bem conservada. Nessa especificamente tinha alguns buracos, então em alguns momentos eu tive que andar mais devagar. E aí a hora que eu saí da base, eu não notei que tinha uma placa dizendo 60 km por hora. E eu dei uma aceleradinha ali e fui a quase 80, tá? 77 km por hora. E um radar, tinha um carinha ali, um guarda, na beira da pista, ele me parou e me chamou e falou: ó, dá uma olhada aqui na imagem, é a área de 60 km por hora, você passou a 77, então vou ter que aplicar uma multa aí. Eu nem tentei argumentar, né? Eu estava errado. E aí ele aplicou essa multa. E ele tinha uma tabela ali com ele, tá? Assim, tipo, se você passasse 61, era 200.
62, 210. Isso pula, tá? Botsuana pula, que é a moeda deles, que é mais ou menos, se eu não me engano, 0,4, tá? Reais. E aí ele me aplicou a multa, né? Como eu passei a 77, a multa foi de 280, algo assim, coisa de 120, 130 reais. Paguei a multa, né? E aí você paga na hora ali, tá? E até pode pagar em cartão. Inclusive eu paguei em cartão ali. E segui a viagem, cheguei em Kasane. Então procurei esse cara que eu tinha um contato. E comecei a fazer esse passeio de barco às 3h30 da tarde. Esse passeio de barco, o cara, apesar de ser um barco razoavelmente grande, ele tinha um motor bem potente, mas o cara andava muito devagar. E aí eu pedi para ele um pouco mais de pressa ali e tal. Ele falou, não, só vamos passar ali, não, tem que fazer uma papelada ali, mostrar uma documentação e a gente segue. E aí depois, até então tava só eu no barco, depois ele foi e pegou mais algumas outras pessoas. A pessoa levou cerveja, gritaria e tal, mas depois a galera se acalmou um pouco e aí conseguimos chegar próximos de alguns elefantes, hipopótamos. Foi esses dois, elefantes e hipopótamos, principalmente elefante. O Chobe National Park, ele é conhecido muito aqui pela população de elefantes. É a maior da África, inclusive. É o parque que tem a maior concentração de elefantes. E realmente eles estão por todos os lados. Nas beiradas do rio, tem algumas pequenas ilhas, né, flutuantes aí. Eles nadam até essas ilhas para comer ali, para pastar por ali. E aí a gente chega muito próximo desses elefantes. E aí a gente fiz algumas filmagens ali, tanto nas ilhas quanto esses que ficam mais na margem do rio. Os hipopótamos, infelizmente, não deram boas fotos e muito menos filmagens, porque eu não consegui ver nenhum fora d'água. Então todas as fotos que eu fiz, eles estavam dentro d'água, mostrando apenas o olho ali. E aí voltamos por volta das 6h30, né, horário de pôr do sol. E aí o pôr do sol foi também incrível ali, consegui fazer algumas fotos, algumas filmagens. E voltei então para a cidade, Kasane, procurei um lugar para ficar, achei um lugar razoavelmente barato e fui até lá. À noite eu saí para comer alguma coisa na cidade, né? Todos os lugares em Botsuana e tanto na África também, na África do Sul, eles fecham muito cedo, tá? Acho que eu já relatei isso aí. Então 10 horas eles estão fechando. Então fui rapidamente ali comer alguma coisa, voltei pro hotel, estava muito cansado pela estrada, por ontem à noite o tanto que eu tinha dirigido. Então dormi bem, tá? Mas eu tive que acordar cedo porque eu tinha combinado esse safari, que é um safari, né, nesses carros abertos. Esse safari era às 7 da manhã, porém às 7 da manhã o carro lotou. O cara me mandou mensagem, eu tinha falado para ele que eu preferia algo um pouco mais individual ali, né, por conta que eu queria mais procurar os animais e às vezes ficar mais parado ali quando eu achasse para fotografar. E ele falou, cara, o horário das 7 tá lotado, o das 9 não vai ninguém. Falei, fechou então. E eu fui às 9 da manhã. O mesmo piloto do barco foi o motorista desse, é um Land Rover, né, aqueles abertos. E aí fui sozinho no carro ali e aí foi inacreditável, assim, entramos no Chobe, né, por muito tempo ali a gente não via muita coisa. E aí depois começou a aparecer alguns, né? Os primeiros foram girafas. Ainda no Chobe Park agora, algumas girafas, várias delas. Esse lugar realmente é inacreditável a quantidade de animais. Muitas delas, inclusive, várias assim ao mesmo tempo apareceu ali. Depois alguns elefantes. E para finalizar, ainda no Chobe Park, alguns elefantes bem próximos. É bem mais comum vê-los na água, mas tivemos a sorte de ver eles aqui comendo agora. Olha, acho que ele está meio nervoso, hein? E aí a gente estava atrás, na verdade, em busca dos leões, tá? Ele sempre parava quando cruzava algum carro. É um parque muito
muito turístico, então tinha muito turista, assim, muito desses carros passando, e todos eles ele pediu informação e alguém, onde que tá os leões, e alguém falava. Até que a gente chegou em um local ali que encontramos dois leões, né, um macho e uma fêmea, e eles estavam deitados embaixo de uma árvore, assim como quase todos os animais ficam aqui, tá? A maioria deles fica embaixo de árvores. Agora eu tô aqui, logo atrás ali, um grupo de leões. Deve ter umas 4 leoas ali. Tirei várias fotos já, observando bem próximo delas. E aí a gente achou esses leões ali, fiz algumas fotos, não foram grandes fotos, por conta tanto da iluminação e dos pontos que eles estavam. Nossa, aqui tem muito pernilongo, é inacreditável. E são grandes, dá pra vocês verem aí. E aí filmei fotografei, fiz algumas filmagens e a gente partiu novamente. Passamos perto de uma área de piquenique onde tinha vários macacos, mas muitos mesmo. Fiz algumas filmagens, algumas fotos e seguimos. Na volta, quando a gente já estava voltando, então eu comecei às 9h30, por volta das 9h30 ali, e quando a gente estava voltando, fomos informados que tinha alguns leões ali na margem do rio. Chegamos lá, eram 2 fêmeas, novamente elas estavam deitadas, tá, embaixo da árvore. Não fiz boas fotos também, mas ali eu pedi pra gente ficar um pouco mais, e começou a aparecer assim vários animais ao mesmo tempo, tá? Em um momento único aqui agora no Chobe National Park, 5 animais na verdade, alguns impalas, girafa, do lado de cá búfalo, elefante e 2 leões ali descansando. Em uma única cena é possível ver os Big Fives. Faltou só um. E é inacreditável esse lugar. A diversidade de animais, a quantidade que a gente vê por aqui. Ficamos ali por algum tempo para ver se acontecia alguma ação, né? Para ver se os leões, eles por alguns momentos levantavam a cabeça, davam uma olhada. Eu só esperando. Tinha alguns impalas também na área e eu falava, esse é o momento para ver alguma ação. Infelizmente não houve ação. Os leões estavam assim, bem tranquilos ali, e a gente partiu. Eu tô contando 2 dias num relato só, tá? Partimos, tal, e aí eu queria muito conhecer Victoria's Falls, que é uma grande queda d'água que tem aqui, entre Zâmbia e Zimbábue. Então primeiro eu tentei ir para Zimbábue. Infelizmente é muito caro ali para passar ali mesmo na fronteira, por estar num carro próprio, né, um carro alugado, mais um visto que é necessário, é coisa de $100 para entrar no país. E eu ia vir só em Victoria's Falls e ia voltar. E Victoria's Falls fica 30, 40 quilômetros da fronteira. Eu não achei um valor muito justo. Além disso, eu teria que pagar uns atravessadores que os caras, na hora que você chega na fronteira, os caras já vêm em cima. Então eu preferi voltar para Botsuânia, sem entrar em Zimbábue. E aí eu falei, vou tentar ir por Zâmbia. Por Zâmbia é um pouco mais, é muito organizada a fronteira ali, é um prédio só que você faz todo o trâmite da saída de Botsuânia e da entrada de Zâmbia, mas também tem atravessadores ali que você é quase obrigado a utilizar o serviço deles. E você também tem que pagar a taxa, tá? Tem que pagar $25 pelo Visa, e algumas outras taxas pelo carro. Infelizmente eu não tinha permissão para entrar com o carro alugado em Zâmbia, né? Tava explícito ali na documentação do carro, então eu não conseguia entrar com o carro. E eu tive que deixar o carro lá na fronteira. E esse atravessador que estava me dando uma ajuda ali, ele falou que poderia me arrumar um táxi, um amigo dele que era taxista, que me traria até aqui em Livingstone. E aí eu não tive outra escolha, né? Paguei pelo visto, $25, e paguei cerca de $50 para ele arrumar esse táxi, me trazer até aqui em Livingstone e amanhã me levar de volta para me pegar o carro.
É um valor assim um pouco alto, mas também assim o táxi rodou por muito tempo, assim, rodou por uns 30 minutos da fronteira até aqui. E aí achei que era pagável, paguei e vim para Livingstone. Chegando aqui, já cheguei à noite, tomei um banho rapidamente, fui num bar aqui em frente. É a primeira balada que eu vejo aqui na última semana. Em Botsuana não tem muita coisa, em Cape Town até tem algumas coisas, mas nas demais cidades não vi nada. E hoje tinha essa baladinha, e aí tinha um karaokê lá. Eu gosto muito de karaokê, para quem me conhece aí. Cantei duas músicas ali, mas a galera curte mais um rap. Cantei até um rap americano, bem meia boca. Mas a galera curtiu também e tal. E um fato assim que acontece aqui em todos os lugares é que a galera é muito receptiva. Antes mesmo de saber que eu sou brasileiro, a galera já vem trocar uma ideia, a gente conversa. Só que eu falo que eu sou brasileiro, aí a galera quer conversar mais e cumprimenta. E eu gostei assim, bastante da hospitalidade da galera aqui. Bom, fiz um relato rápido aí, coloquei algumas fotos. Amanhã eu pretendo ir fazer a Victoria's Falls, né? Conhecer, talvez ter um bungee jump ali. Vamos ver se é possível, se eu consigo pular dele. E aí eu vou voltar novamente para Botsuânia, pegar o carro. E aí eu tenho uma longa estrada, 1.000 km, para cruzar toda ali o norte de Botsuânia, entrar na África do Sul novamente e então ir para o Kruger National Park, que é o mais famoso parque da África do Sul, onde ali sim eu vou fazer muitas fotos de leões principalmente e alguns outros animais. Então eu acho que eu vou levar uns 2 dias, talvez amanhã e depois, para chegar até lá. Vamos ver se no caminho tem alguma coisa. Mas de qualquer forma, o Chobe National Park, que entrou no meu cronograma em último momento, me surpreendeu bastante, tanto o rio quanto ali por terra, pela quantidade de animais, pela concentração de animais que tem ali. E garanti algumas fotos já, mas dos leões eu acho que vai ficar realmente pro Kruger National Park, que é daqui 2, 3 dias. Então, continue acompanhando os relatos. E é isso aí, beleza? Valeu!